Olá pessoal, meu nome é Vitória e hoje eu inicio as aulas de Direito Constitucional no projeto Direto ao Ponto do Aprovação PGE. Nessa primeira aula será abordada uma classificação importantíssima para concursos públicos e que sempre é objeto de questionamento em prova, que são as espécies de inconstitucionalidade quanto à natureza do vício ou quanto à natureza da norma ofendida. Assim, quanto à natureza do vício, a inconstitucionalidade por ação pode ser subdividida em inconstitucionalidade material ou inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material, também denominada de nomoestática, é aquela que ocorre quando há uma edição de uma norma que viola o conteúdo da Constituição Federal, ou seja, quando uma lei ou um ato normativo é editado em desacordo com o conteúdo da Constituição Federal, violando uma regra ou um princípio. Tal inconstitucionalidade afronta o princípio da unidade do ordenamento jurídico. Por exemplo, essa inconstitucionalidade ocorre quando uma lei editada estabeleça a diferença de tratamento para filhos havidos fora do casamento. Essa norma estará violando diretamente o conteúdo do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Temos também a inconstitucionalidade formal, denominada pela doutrina de nomodinâmica, quando uma norma desrespeita o devido processo legislativo, ou seja, quando há uma violação do processo de elaboração daquela norma que foi previsto na Constituição Federal. Assim, o descumprimento desses requisitos formais violam a Constituição Federal, sendo uma inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal pode ainda ser subdividida em algumas espécies. Primeiramente, temos a inconstitucionalidade formal orgânica. Tal inconstitucionalidade é aquela que deriva da incompetência do órgão legislativo que tem editado a norma. Nesse caso, o órgão que produziu a norma não tem competência constitucional para a sua edição. Por exemplo, quando a Constituição Federal outorgou uma competência privativa da União para legislar sobre determinado tema e um Estado da Federação edita norma por meio de sua Assembleia Legislativa sobre esse tema, ocorre a inconstitucionalidade formal orgânica. A inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da violação do procedimento legislativo constitucional, se subdivide em inconstitucionalidade formal propriamente dita subjetiva ou objetiva. A subjetiva diz respeito àquela norma em que há um vício, há uma inconstitucionalidade na iniciativa. Por exemplo, quando há a edição de uma lei por iniciativa do parlamento, seja de um deputado ou de um senador, e aquele assunto era de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ocorrerá uma inconstitucionalidade formal propriamente dita subjetiva. A inconstitucionalidade formal objetiva ocorre quando são violados outros aspectos do processo legislativo. Por exemplo, uma lei complementar que é aprovada por maioria simples, há nesse caso uma violação do devido processo legislativo, pois o artigo 69 da Constituição determina que para a aprovação de uma lei complementar é necessário a aprovação por meio de maioria absoluta e não maioria simples. Existe ainda uma classificação de inconstitucionalidade formal por violação aos pressupostos objetivos do ato. A Constituição Federal prevê pressupostos objetivos para edição de determinados atos. Assim, por exemplo, o artigo 62 da Constituição Federal exige que o presidente da República edite medida provisória somente em casos de relevância e urgência. Caso ocorra o desrespeito desses requisitos específicos, restará configurado o vício formal da norma. Temos ainda a doutrina de Pedro Lenza, que defende a existência de uma terceira forma de inconstitucionalidade,
que está ao lado da inconstitucionalidade formal e material. Para Lenza, existe essa terceira espécie de inconstitucionalidade, mas o STF, em julgados, entende que essa espécie necessariamente seria dentro da espécie de inconstitucionalidade formal e não uma terceira espécie. Essa inconstitucionalidade, por vício de decoro parlamentar, consiste quando ocorre, por exemplo, um esquema de corrupção dentro do parlamento, um esquema de compra de votos dos parlamentares que seja apto a gerar a inconstitucionalidade daquela norma por violação ao devido processo legislativo. Assim, há um entendimento do STF no sentido de que, caso seja possível comprovar que aquela norma foi editada com vício de manifestação de vontades do parlamentar pela prática de ilícitos que afrontam a moralidade, a probidade e fragilizam a democracia representativa, haverá o reconhecimento dessa inconstitucionalidade, mas deve-se ressaltar que é necessária a comprovação de que o número de parlamentares envolvidos no esquema de corrupção foi em quantidade suficiente para que a norma fosse aprovada. Hoje encerro por aqui, pessoal, a nossa primeira aula. Aguardo vocês na próxima aula com mais conteúdos importantíssimos para a advocacia pública, para concursos públicos, que sempre são objetos de cobrança nesse projeto muito especial, direto ao ponto, do Aprovação PGE. Qualquer dúvida, estou aberta a sugestões, a dúvidas. Entre em contato comigo direto pelo Instagram. Estou aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Até mais.